Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de ciências e durante esses dias nós estamos estudando sobre a forma como os seres vivos como os seres vivos conseguem o seu próprio alimento. Bom, já estudamos sobre os produtores, sobre os consumidores e hoje nós vamos estudar sobre os decompositores, que é um terceiro grupo. Mas vamos só lembrar um pouquinho o que são então os produtores e os consumidores? Os produtores são aqueles seres vivos que conseguem produzir o seu próprio alimento. Lembra que a Prof trouxe uma planta aqui para você ver? Aquela plantinha que a Prof tem aqui em casa com todo carinho, com todo cuidado? Então, a Prof não precisa dar comida para ela, porque ela produz o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, as plantinhas, eu posso dizer que as plantas em geral fazem parte do grupo dos produtores, ok? Mas nós temos também o segundo grupo, que são os consumidores. Os consumidores não produzem o seu próprio alimento. Eles precisam buscar o seu alimento no meio em que eles vivem. Então, nesse grupo, nós temos os animais e temos os seres humanos também, certo? E agora nós vamos ver então o terceiro grupo, que são os decompositores. Quem são eles? Vamos lá? Como vimos então, um outro grupo muito importante dos seres vivos é o dos decompositores. Eles desenvolvem uma função essencial na natureza. Sabe o que eles fazem? Eles realizam a limpeza, isso mesmo, a limpeza dos ecossistemas e devolvem ao solo os nutrientes que são reaproveitados pelos vegetais. Os decompositores provocam o apodrecimento e a degradação de diferentes materiais das plantas e dos animais mortos. Se os decompositores não existissem, sabe como seria o mundo? O mundo seria mais sujo e os solos muito pobres. Os principais membros desse grupo são os fungos e as bactérias. A maioria deles é microscópica. Você sabe o que é isso? É tão pequeno que não pode ser visto a olho nu. Por esse motivo, eles são conhecidos como micro-organismos, ou seja, um organismo muito pequeno. Além de exercerem a importante função de decompositores, os micro-organismos são aproveitados pelo ser humano na produção, por exemplo, de alimentos. Diferentes tipos de micro-organismos são usados pelas indústrias alimentícias. Você conhece o fermento? Que a mamãe ou a vovó faz bolo, pão. Então, o fermento biológico utilizado na fabricação de pães, massa de pizza e outros alimentos é um fungo microscópico que faz a massa crescer e ficar assim, fofinha, macia. Os queijos e os iogurtes também são exemplos de alimentos que contêm micro-organismo na sua composição. Esses micro-organismos também são usados em medicamentos. Alguns dos seres minúsculos que vivem no ambiente produzem algo muito importante, que são os antibióticos. Desde que foram descobertos, lá na década de 1920, esses remédios têm salvado muitas vidas em todo o mundo. Uma outra forma também que esses micro-organismos são usados é na fabricação de combustível, do etanol. O etanol, utilizado como combustível nos veículos brasileiros, é produzido graças à fermentação de cana-de-açúcar. Esse processo de fermentação utiliza um fungo bem pequeno, um fungo microscópico. Embora a maioria dos micro-organismos seja útil para o ambiente, as plantas, os animais e as pessoas, alguns deles podem provocar doenças, então precisa tomar muito cuidado. Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Um grande beijo e fique com Deus!